Esta é uma edição extraordinária. Sou Benita Levine, ao vivo de Tel Aviv. O presidente Donald Trump está alertando que o regime iraniano será atingido com muita força hoje, segundo ele. As Forças Armadas dos Estados Unidos já destruíram 42 navios da Marinha iraniana e grande parte da Força Aérea do Irã, descrevendo os líderes do regime como pessoas más que estavam perto de conseguir uma arma nuclear. Ele estava falando na cúpula Escudo da América, na Flórida, há pouco tempo. Ouça com as próprias palavras dele. Eu construí as Forças Armadas e as reconstruí, tornando-as realmente fortes. E no meu primeiro governo, junto com muitas outras coisas. Tivemos um ótimo primeiro mandato e agora estamos usando isso. Infelizmente precisamos, mas vocês estão vendo como é grandioso. Não existe um exército como esse na Terra, nem chega perto. E estamos indo muito bem no Irã. Vocês veem o resultado e tem sido incrível. Nós destruímos 42 navios da Marinha, alguns deles muito grandes, em 3 dias. Isso foi o fim da Marinha. Nós destruímos a força aérea deles, destruímos as comunicações deles e todas as telecomunicações acabaram. Eu não sei como eles se comunicam, mas acho que vão dar um jeito. Não está funcionando muito bem e eles são pessoas ruins. São apenas pessoas ruins. Quando você olha para o dia 7 de outubro e depois do dia 7 de outubro, veja todas as mortes que eles causaram ao longo dos anos, por 47 anos, e isso precisava ser feito. Eles estavam muito perto de conseguir uma arma nuclear. Eles teriam conseguido se nós não tivéssemos feito nosso ataque B2 Martelo da meia-noite. Eles teriam conseguido. Há 8 meses eles teriam obtido uma arma nuclear e, como você sabe, é uma loucura, e teriam usado. Então nós fizemos um favor ao mundo. Eles perguntaram como você está de 0 a 10. Como está o andamento do ataque? E eu disse, melhor 15, eu diria, sendo 10 o melhor. Mas é algo que precisava ser feito, e estamos fazendo isso bem, e quero agradecer a todos os envolvidos. Para mais informações, recebemos no Estúdio International o analista de segurança Martin Himmel e o correspondente sênior Owen Alterman. Senhores, muito obrigada a ambos. Martin, quero começar com você. Estamos exatamente há uma semana nessa operação conjunta sem precedentes entre os Estados Unidos e Israel. E acabamos de ouvir os comentários mais recentes do presidente, destacando, na perspectiva dele, os sucessos até agora. Qual é a sua avaliação? Bem, ainda há uma névoa de guerra considerável. Nós não sabemos exatamente como as coisas estão. Isso é normal. Os lados não querem que a gente saiba como as coisas estão. Mas está claro que Israel e os Estados Unidos desmantelaram as defesas aéreas do Irã. Está claro que eles dizimaram a liderança deles. Está claro que a Marinha foi neutralizada. O que não está claro e ainda resta saber é quão eficaz ainda é a liderança, o que restou deles. Quanto comando e controle eles ainda têm sobre o país deles? Ou seja, comunicação com suas forças, movimentação das forças, lidar com a população. Eles querem controlar a população e evitar revolta. Conseguem fazer isso? Eles têm forças suficientes em terra, mesmo com sua polícia, delegacias e quartéis generais sendo destruídos? O uso de mísseis deles diminuiu, senão sentiríamos consequências piores. Estamos sentindo aqui, mas seria bem pior se a capacidade de mísseis deles não tivesse sido reduzida. Ainda está sendo sentido com muita intensidade, eu acho, no Golfo. É interessante hoje com que o presidente do Irã disse que não atacaremos o Golfo se eles não ajudarem os americanos. Até agora sofreram ataques pesados hoje, pelo que vejo, incluindo o aeroporto de Dubai e outros locais. Então, isso não parece estar acontecendo. Então, depois de uma semana, acho que Israel e os Estados Unidos diminuíram severamente a capacidade militar iraniana, mas não eliminaram a liderança. Há poucos instantes, o Catar disse que interceptou um míssil depois que explosões foram ouvidas em Doha. E como você já mencionou, várias nações do Golfo estão sendo alvo hoje, incluindo novamente os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita.
está se tornando bastante repetitivo. Mas, como Martin já disse, o fato disso acontecer depois que o presidente iraniano fez esse chamado pedido de desculpas é simplesmente desconcertante, não é? Bem, obviamente. A imagem de Benita Levine mostrando um ataque de drone no aeroporto internacional de Dubai, ao lado do terminal, é chocante. Este é o aeroporto internacional mais movimentado do mundo, um enorme centro de transporte global. E ver ele sendo atacado dessa forma, realmente, eu acho que, de certa forma, tem o efeito que os iranianos querem que tenha. Isso impõe um enorme dano reputacional a Dubai, que será muito, muito difícil para eles apagarem. Mas quanto ao que está acontecendo dentro do Irã, muitos especialistas em Irã veem isso como um sinal de fissuras dentro do regime, certo? O presidente basicamente diz uma coisa. E no fim das contas, a Guarda Revolucionária. E Ali Larijani Khalibaf, que é o chefe do parlamento e parte do triunvirato que governa o país, basicamente dizem algo diferente. O presidente teve que voltar atrás 2 vezes. Mesmo que ele nunca tenha tido tanto poder em segurança nacional, o presidente sempre esteve sujeito ao líder supremo, mostrando essa divisão. Mas se existe essa diferença tão grande entre o que o presidente diz e o que os militares, a Guarda Revolucionária fazem, isso é potencialmente um bom sinal para os Estados Unidos e Israel. Embora, claro, teremos que ver muito, muito mais para ver o regime realmente sofrer um abalo. Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, logo após o líder supremo e 40 comandantes iranianos serem eliminados. No início desta operação conjunta, há uma semana, disse que as Forças Armadas do Irã são agora independentes e um tanto isoladas. Naquele momento, ele já havia percebido isso. Era importante se distanciar das ações da Guarda Revolucionária Islâmica. É verdade, eles querem fazer o papel de policial bom e policial mau. Sendo o policial bom, o diplomata racional, a suposta força diplomática racional que buscará soluções razoáveis no mundo. E a Guarda Revolucionária que vai lutar até o fim e lutar para destruir os Estados Unidos e Israel de qualquer maneira que puderem. Mas eu acho que, como Owen disse, vimos talvez 2 vozes ao mesmo tempo. O presidente dizendo, vamos tentar algum tipo de cessar-fogo no Golfo, e os militares dizendo, de jeito nenhum. Então isso pode ser parte do fato de que há fissuras na liderança, que a liderança está se rompendo, que há vozes diferentes surgindo ao mesmo tempo. Porque eles não estão coordenados ou realmente em contato uns com os outros de uma forma eficaz. E só para acrescentar uma coisa rápida, olha, isso mostra no mínimo que o Irã entende o dano à reputação que sofreu por causa de seus ataques ao Golfo. Países que eram vistos como neutros, como não envolvidos, como terceiros. Mesmo que tenham bases militares americanas lá, eles não estavam permitindo que os Estados Unidos as usassem para os ataques. E o fato de o Irã atingi-los prejudicou tanto o Irã diplomaticamente e em termos de opinião pública no Golfo e além. Interessante que dentro do Irã haja vozes que reconhecem a necessidade de mudança. Fiquem conosco, senhores. Vamos discutir isso em mais detalhes em breve. Continuamos com nossa cobertura. Uma semana desde o início da operação militar conjunta sem precedentes entre os Estados Unidos e Israel contra o maior patrocinador do terrorismo no mundo. Com líderes dos Estados Unidos dizendo que os ataques contra o regime islâmico podem durar várias semanas a mais. As forças de defesa de Israel realizaram novos ataques aéreos no sábado, atingindo as principais infraestruturas militares em Teherã e no centro do Irã. Os alvos incluíram a Universidade Imam Hussein da Guarda Revolucionária, depósitos de mísseis e centros de comando subterrâneos. As forças de defesa de Israel também disseram há pouco que destruíram 16 aeronaves usadas pela Força Quds da Guarda Revolucionária em um aeroporto em Teherã durante a noite. Exatamente uma semana também desde que o líder supremo e mais de 40 comandantes iranianos foram eliminados nos primeiros momentos daquela operação conjunta. E ainda assim, não está claro quem está no comando dentro do regime. O processo, é claro, para substituir o Ayatollah está sendo mantido em sigilo, talvez de forma compreensível. Enquanto isso, os ataques de mísseis iranianos contra cidades israelenses continuam, inclusive nas últimas horas, sem feridos nas tentativas mais recentes no centro do país. E o Hezbollah, no sul do Líbano, ainda está lançando foguetes e drones contra o norte de Israel.
Vamos falar com nossa correspondente nessa parte da região um pouco mais tarde na transmissão para atualizações sobre esses acontecimentos. Neste momento, porém, gostaria de dar as boas-vindas a Kosra Isfahani, diretora de pesquisa da União Nacional pela Democracia no Irã, que se junta a nós agora de Washington. Muito obrigada pelo seu tempo. Como você sem dúvida já ouviu, houve explosões em Doha, nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein. Não é fácil entender a estratégia do regime iraniano e seus recorrentes ataques com mísseis e drones contra essas nações do Golfo. Mas, como temos discutido, o pedido de desculpas do presidente iraniano Massoud Pezeshkian a essas nações está deixando as pessoas completamente perplexas. Estou curiosa para ouvir seus análises e opinião. Então, é o seguinte, a doutrina de segurança da República Islâmica, nas últimas décadas, girou em torno de um princípio muito simples: desescalada, através da escalada. Eles aumentam a pressão sobre o mundo até que o mundo aceite que são loucos, que não podem ser contidos diretamente. Então vamos fazer um acordo com eles. Vamos dar algo para eles. Vamos dar um tapa neles. É o seguinte, eu cresci em um bairro muito pobre em Teherã, vivi no país por 3 décadas. E quando eu estava crescendo naquele bairro, nossos vizinhos eram literalmente traficantes de drogas. E eu cresci vendo esses homens brigarem constantemente por território, e um elemento se repetia em todas as brigas entre eles, se você observar de perto. Quando eles iam para a rua brigar uns com os outros, quase nunca chegava a um verdadeiro confronto, um matando o outro. O objetivo todo era provar que eu sou mais louco do que você, e você tem que recuar. O que eles faziam era até mesmo se cortar levemente no braço para mostrar um pouco de sangue ao adversário. Assim, ele recuava. É isso que a República Islâmica sempre fez com a guerra. Agora mesmo, você mencionou que a mensagem que está saindo de Teherã é dupla. Um dos seus debatedores no estúdio apontou isso corretamente. Eles estão tentando fazer o policial bom e policial mau, mas a questão é que eles nem são espertos o suficiente para seguir esse roteiro. Neste momento, eu tenho conversas de Javad Zarif, o arquiteto da política externa da República Islâmica, que está recomendando diretamente que o regime conduza seus ataques contra potências regionais de uma forma que cause divisão. Ele diz especificamente: vamos queimar as pontes entre os sauditas, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Ele enfatiza atacar os sauditas, atacar os Emirados Árabes Unidos, porque são aliados de Israel. Ele realmente defende isso. O regime está tentando apresentar vários cenários ao mundo. Que, novamente, se você der poder aos moderados dentro desse regime, deixe que eles mantenham as aparências. Após a morte do líder supremo, Ali Khamenei, eles vão se comportar. Mas a questão é que ser anti-Israel e anti-americano não é apenas um sentimento, é uma ideologia que está no centro do que é a República Islâmica. Esse regime nunca vai recuar. Pode até fazer uma pausa, recuar, se reagrupar, se reconstruir e atacar de novo. Essa é toda a estratégia. Não devemos dar a eles outra chance de sobrevivência. Esta é a primeira chance que o povo iraniano e o mundo têm de terminar o trabalho, acabar com a República Islâmica e permitir que as pessoas dentro do país retomem o futuro de sua pátria. Os irianos têm uma visão clara para o futuro. Queremos uma democracia secular, que preserve a integridade territorial do país, garanta os direitos humanos a todos os cidadãos desse país e cuja forma de governo seja determinada em uma eleição livre e justa. E esse esforço tem sido liderado pelo príncipe herdeiro Reza Pahlavi, com uma bandeira clara, com uma chance clara.
Os iranianos vão voltar às ruas em breve. Como o presidente Trump disse a eles, eles estão ficando em casa para se proteger das bombas que caem ao redor, mas estão prontos para sair. Eu tenho vídeos de pessoas dentro do país assistindo cada bomba atingir alvos da Guarda Revolucionária e do regime, rindo e cantando músicas de amor, endereçado ao presidente Trump e ao primeiro-ministro Netanyahu. É aí que os iranianos estão. Estamos prontos para ir. Certamente parece que a estratégia do Irã pode acabar saindo pela culatra. O país está cada vez mais isolado. Mas quero retomar o que você está dizendo sobre as mensagens, os vídeos que você está recebendo de pessoas dentro do país. É difícil para a mídia estrangeira saber o que ocorre no local. Conte-nos o que as pessoas estão dizendo e como se sentem agora. Quais são as esperanças para o desfecho? Como exatamente isso seria? Deixe-me te dar alguns exemplos. Primeiro, saiu hoje um vídeo de Teherã. Mostra um casal, um homem e uma mulher, em pé na frente de uma fina folha de vidro, a janela da casa deles, assistindo às explosões. Eles nem se deram ao trabalho de colocar fita no vidro, nem se preocuparam em fazer isso. Eles estão assistindo às bombas caindo sobre alvos do Guarda Revolucionária e da República Islâmica, abraçando-se, não por desespero, não por medo, mas por amor ao que estão vendo acontecer em sua terra natal. Estamos recebendo uma chance. Já vimos muitos vídeos como este. Eu tenho um vídeo de uma senhora cantando uma canção de amor enquanto bombas caem. Tenho vídeos de mulheres tirando seus lenços de cabeça, dançando nas ruas de Teherã, comemorando o primeiro dia dos ataques. Tenho testemunhos de Teherã de que as pessoas dançam até o amanhecer, quando ouvem a notícia de que Khamenei está morto. Quando você conversa com as pessoas, elas te contam histórias que significam tudo. Outro dia, uma avó iraniana estava dirigindo em algum lugar de Teherã. Quando um míssil atinge um prédio do governo, um alvo militar, o carro dela capota, há sangue jorrando, ela está ferida. As pessoas tentam tirá-la do carro e ela está rindo, rindo de alegria e felicidade. Quando conseguem fazê-la sentar em algum lugar, ela começa a falar e diz: a República Islâmica tirou 47 anos da minha vida. Eu ficaria mais do que feliz em dar o resto dela de graça, se isso significar que meus filhos podem viver livres em sua terra natal. Os iranianos estão arriscando suas vidas e estão prontos para recuperar sua terra natal, estão prontos para reconstruí-la. Na verdade, nós temos um plano. Muitos fora dos círculos iranianos têm medo de que o Irã se transforme em outro Iraque ou Afeganistão. O Irã não é nenhum desses países. Nós conhecemos o nosso país. É um contexto diferente, desde o nível de educação pública até o papel das mulheres na liderança. Mesmo sob o regime de apartheid de gênero da República Islâmica, o Irã não é o Iraque nem o Afeganistão. Nós vamos construir uma democracia lá. Khosrow Isfahani, agradeço muito seus insights e descrições tão impactantes. Agradecemos muito o seu tempo, como sempre, aqui em Washington. Muito obrigada. Fique bem. Obrigado. Realmente arrepiante ouvir esses relatos. E agora, na frente norte, a ameaça do Hezbollah persiste. O ministro da Defesa de Israel, Israel Kansas, alertou hoje o Líbano de que pagará um preço alto se o grupo apoiado pelo Irã continuar ameaçando Israel, afirmando que Beirute não cumpriu seu compromisso de desarmar o Hezbollah. Ele falou após uma avaliação situacional com o chefe do Estado-Maior das FDI, Eyal Zamir, e outras altas autoridades. Vamos descobrir o que acontece no local. Voltamos à correspondente Balik Ladin, no norte de Israel. Quais as novidades? Frente muito ativa. O que você pode nos informar, Balik?
Sim, Benita, você mencionou Beirute agora. E há pouco tempo o porta-voz da ADIA em árabe, Adari, emitiu outro aviso de evacuação para os 4 bairros no sul e no subúrbio sul de Beirute, Al-Dahia. Estamos falando sobre Al-Hadas, Borj, Al-Barajni, Harad, Harik e El-Shaya, esses bairros que são, claro, redutos do Hezbollah. Aparentemente, antes de um ataque iminente em El Ibia, que fica em Beirute. Mas, claro, as atividades israelenses, a Força Aérea de Israel, estão atacando diferentes partes do país, especialmente o sul, onde há pouco tempo, relatos locais estão falando sobre mais um ataque aéreo em El Nabatia, que é uma das maiores cidades no sul do Líbano. E isso, claro, além de diferentes ataques aéreos em Tiro, por exemplo, e também no Vale do Beqa, ou seja, os ataques aéreos israelenses não param. Como vemos, desde que o Hezbollah decidiu realmente se envolver nesse conflito entre Israel e Irã, por outro lado, também há sirenes contínuas na fronteira norte de Israel, com Kiryat Shmona sendo a última e talvez uma das maiores cidades que tiveram essas sirenes desde o início das hostilidades, mas até agora pelo menos não houve relatos de vítimas. Embora tenha havido alguns danos causados à infraestrutura em Safed, por exemplo, assim como em Naharia e outras regiões. Também aqui atrás de mim, em Tiberíades e no Mar da Galileia, não houve relatos de vítimas até agora. Correspondente Balik Ladin, ao vivo do norte de Israel. Mais informações de Balik, claro, nas próximas horas. Obrigada. Agora, de volta ao estúdio. Martin Himmel. Houve um grande acontecimento hoje, após 40 anos. A Força Aérea de Israel realizou uma incursão no leste do Líbano durante a noite, enquanto tentava localizar os restos mortais de Ron Arad, claro, um herói israelense. Depois de 40 anos. Quais são seus pensamentos, suas lembranças, suas esperanças? Eu me lembro muito bem, infelizmente, quando ele foi abatido no conflito do Líbano. Deve fazer 40 anos. Faz 40 anos. 40 anos desde o ocorrido. E ele é um dos pouquíssimos prisioneiros israelenses que simplesmente desapareceram, sem deixar vestígios, e ninguém realmente sabia o que tinha acontecido com ele. E isso só mostra o quanto Israel está comprometido com a ideia de tentar encontrar seus desaparecidos, tentar encontrar prisioneiros, não desistindo disso. E seria muito especial, muito importante e muito significativo se alguns dos restos mortais que eles estavam procurando fossem realmente de Ron Arad. Acho que vai levar um tempo até descobrirmos, mas é uma missão muito ousada e um esforço muito válido e significativo, especialmente se for bem sucedido. Há um grande debate acontecendo agora, tanto na mídia israelense quanto na sociedade israelense, sobre se isso foi uma boa ideia. Todos gostariam de ver os restos mortais de Ron Arad sendo trazidos para casa. A questão é, vale arriscar a vida dos soldados por isso? A esposa dele, ou viúva, declarou publicamente que nunca fez esse pedido. E felizmente, os soldados voltaram bem dessa missão, mas poderia ter terminado de outra forma, dadas as circunstâncias lá, pelo que entendemos. Então, há um debate acontecendo nos estúdios de televisão israelenses e além deles. Em retrospecto, se isso foi uma boa ideia, mesmo que na prática os soldados tenham voltado para casa sãos e salvos. Bem, sempre há um equilíbrio entre riscos quando se trata de guerra, e eu presumo que quem estava no comando sentiu que o risco valia a pena naquele momento específico. Mensagem importante a ser transmitida. Que quando os soldados vão lutar e arriscam tudo, alguém vai assumir o compromisso e a responsabilidade de resgatá-los se e quando isso acontecer. Nenhuma descoberta foi feita durante essa operação noturna. Mas os militares disseram que agora podem descartar uma das possibilidades de onde os restos mortais dele poderiam estar. Mas isso certamente mostra o valor que existe no país. E, obviamente, vimos isso agora na guerra, nessa guerra de 2 anos com o Hamas. Essa luta por cada refém, tanto os que sobreviveram quanto os assassinados no 7 de outubro e os que foram mortos em cativeiro. Essa luta por cada família desses soldados para garantir que eles voltassem para casa. E depois de 40 anos, essa luta ainda continua. E isso diz muito. Owen. É um valor importante na sociedade israelense. Benita, como você sabe, como acabou de dizer, durante os 2 anos da crise dos reféns, até Donald Trump ficou surpreso e comentava sobre isso frequentemente. Sobre o quanto as famílias, a sociedade e o governo de Israel priorizam trazer de volta os restos mortais. Aqui existe essa questão.
Mesmo que, no final, os soldados tenham voltado sãos e salvos. Se tivesse terminado de forma diferente, qual teria sido a reação da sociedade? E, novamente, olhando para frente sobre se e em quais circunstâncias esse tipo de missão deve ser designada. E como Martin disse, é possível que o entendimento aqui fosse de que o risco não era tão grande. Dito isso, dadas as circunstâncias do que entendemos sobre isso, parecia que o risco existia. O momento foi curioso, mas considerando o que ocorre naquela frente enquanto falamos... Claro, quero dizer, se você quiser ser um pouco maquiavélico sobre tudo isso, sabe? Se eles encontrassem algum tipo de resto mortal ou resolvessem o que aconteceu com Ron Arad, isso seria um grande ganho político para este governo. Sabe, uma vitória de certo tipo, outra vitória desse tipo, na mesma linha de eliminar a liderança iraniana, etc. Então, acho que havia outras vantagens ali, além do simples fato de trazê-lo de volta, o que ainda é muito, muito importante. E também existe uma certa responsabilidade interna. Houve oportunidades de resgatar Ron Arad, houve ofertas de resgate, etc. E elas realmente não foram aproveitadas. Então, acho que os governos, todos os governos e os militares sentem que há uma certa obrigação de ir além nesse assunto. E eu acho que a esperança seria, assumindo que os restos mortais dele estejam no Líbano, que potencialmente o enfraquecimento do Hezbollah, os tipos de posicionamentos que vimos com o governo libanês, talvez, só talvez, surjam outras oportunidades e até melhores oportunidades nos próximos meses ou anos. Depois de 40 anos, seria realmente incrível. Owen Alterman, Martin Himmel. Fiquem conosco, faremos uma breve pausa e na volta analisaremos isso mais a fundo. Um pedido de desculpa surpreendente do presidente iraniano mais cedo hoje. Não saia daí, esta é a edição de notícias urgentes da I24 News. Fique ligada. Há pouco tempo, as Forças Armadas dos Estados Unidos iniciaram grandes operações de combate no Irã. Ataques seguem em todo Israel. Várias pessoas foram resgatadas recentemente. Vamos percorrer o local, pois isso é muito interessante. O Irã atacou mais países árabes do que Israel jamais atacou. Meu Deus. Sério, eles atacam toda a região. E isso acabou saindo pela culatra para os iranianos. O Hezbollah cometeu um grande erro ao nos atacar. Nós temos capacidade para ir muito além disso. Nós vamos fazer isso. Onde quer que você esteja, acesse programas, reportagens, debates e análises de especialistas a qualquer hora e lugar pelo celular. Todo o conteúdo do site da I24 News, os artigos mais recentes, entrevistas exclusivas, VOD e transmissões ao vivo agora estão a um toque de distância no aplicativo da I24 News. Então, o que você está esperando? Baixe o aplicativo da I24 News hoje mesmo. Revista I24 News. O melhor das nossas reportagens e campanhas para você. Sintonize toda quinta-feira na I24 News.
Bem-vindos de volta ao Jornal de Última Hora. Nossa cobertura continua com aquele pedido de desculpas surpreendente do presidente iraniano no sábado, Massoud Pezeshkian, dizendo que o Irã não atacaria estados vizinhos a menos que fosse atacado. Mas esse pedido de desculpas durou muito pouco, com o regime de terror lançando posteriormente drones e mísseis contra a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar e o Bahrein. Os Emirados Árabes Unidos foram os mais atingidos pela maioria dos ataques, confirmando que interceptaram 15 mísseis balísticos iranianos e que um deles caiu no mar. Também diz que o regime já lançou 121 drones contra seu território hoje, até o momento. A maioria foi abatida. 2 caíram dentro do país como resultado. A Emirates Airlines suspendeu todos os voos de e para Dubai e os passageiros foram orientados a não ir ao aeroporto. Vamos ouvir mais do presidente iraniano. Em suas próprias palavras, não quisemos violar o território dos países vizinhos. Como já disse muitas vezes, eles são nossos irmãos. Estamos ao lado daqueles com quem nos importamos na região. Devemos nos unir para garantir paz e estabilidade. Espero que a decisão tomada ontem no nosso Conselho de Liderança Interino ajude a alcançar esse objetivo. A decisão foi comunicada às Forças Armadas. A partir de agora, elas não devem atacar países vizinhos ou lançar mísseis, a menos que esses países nos ataquem. Acho que essas questões devem ser resolvidas diplomaticamente, evitando disputas com nossos vizinhos. Enquanto isso, o presidente Donald Trump diz que o Irã está sendo derrotado e que a República Islâmica não é mais a valentona da região. Eles são, na verdade, os perdedores do Oriente Médio. Trump também usou sua própria rede social para dizer que está ameaçando atacar o Irã com muita força hoje e ampliar o leque de alvos. Então, para falar mais sobre isso, é um prazer receber Ahmed Kuzvai, consultor político da Kuzvai Associates, falando conosco do Bahrein. Ahmed, é bom vê-lo. Medidas tão extraordinárias da liderança iraniana hoje. O presidente, como ouvimos ali, Massoud Pezeshkian, pedindo desculpas aos países vizinhos. E então a onda de ataques contra essas mesmas nações, incluindo relatos de explosões no Bahrein. Então, para começar, como você está aí? O que você está vendo e ouvindo? Bem, como de costume, desde o último sábado, nós basicamente começamos a ser alvo de foguetes e drones, sem parar. Hoje, logo depois que ele fez o discurso, foi 30 minutos depois do discurso, quando começamos a ouvir basicamente sons de bombardeio. Parou depois, mas então começou há 2 horas com sons basicamente mais fortes e ataques mais intensos, como o relatório que você mostrou sobre os outros estados do Golfo. Agora, temos que reconhecer que o que ele disse, mesmo que tenha sido bem intencionado, mostra que ele não tem poder sobre as Forças Armadas, porque a declaração que ele deu foi bonita, mas não pode ser respaldada por ações, já que as Forças Armadas deram outra declaração. Acho que foi 1 hora depois, dizendo que eles nunca vão parar de atacar aqueles que os atacam, e foi ambíguo, mas basicamente não impediu nenhum ataque. Bem, como você bem sabe, uma coisa é a ação, outra são as palavras. E claramente há uma grande diferença entre as duas nesse caso em particular. Há pouco tempo, o Catar disse que interceptou um míssil após uma explosão em Doha, sem falar nesses ataques repetidos hoje nos Emirados Árabes Unidos. Também vimos os danos no aeroporto de Dubai. Os voos tiveram que ser interrompidos. Que tipo de resposta realista você imagina que é provável por parte de todas essas nações do Golfo? Agora, antes de entrar no que a resposta deveria ser, precisamos entender o que está em jogo aqui agora. Os estados do Golfo, ao longo dos últimos 80 anos, transformaram seus países de terras desérticas no que são hoje, metrópoles. O povo, a cultura, tudo floresceu nesses últimos 80 anos. Agora, de repente, somos envolvidos em uma guerra que não provocamos. Mas nos encontramos no meio disso. Como devemos agir? Quer dizer, se revidarmos imediatamente, será uma guerra aberta. Ainda é uma guerra unilateral do Irã contra nós, mas de certa forma ainda é administrável.
Consegue imaginar uma guerra total? Não sei se é isso que queremos. É por isso que, na última semana, como temos ouvido, houve algumas negociações entre os Estados do Golfo, os Estados Unidos e o Irã para diminuir a tensão. E quando o presidente fez sua declaração hoje, pensamos que esse era o fruto dessas negociações. Mas, aparentemente, tudo foi por água abaixo. É muito difícil entender essa estratégia, todos esses drones, esses mísseis, como você disse, sobre as nações do Golfo que trabalharam tanto para serem neutras em toda a região e que são tão prósperas e tão envolvidas na coordenação futura. O que me leva à minha última pergunta, bem rapidamente, por favor. Os acordos de Abraão. Parece difícil até mesmo discutir isso agora, no meio do que está acontecendo enquanto falamos. Mas se você tivesse que olhar para o futuro, qual é a sua percepção do que poderia acontecer? Em relação às dinâmicas que estão mudando em toda a região, a forma como as coisas estão mudando em termos de geopolítica, enquanto conversamos, qual é a sua percepção? Você está otimista? Eu ainda sou otimista. Os acordos de Abraão vieram em um momento muito difícil e esse momento se tornou plural. Agora, aquele momento difícil se transformou em tempos difíceis. Foram os acordos de Abraão, 7 de outubro e agora esta guerra. Os acordos de Abraão provaram ser mais resistentes do que parecem. Vai prevalecer, vai levar tempo, mas vai voltar à tona com mais pessoas participando. A médico Zay, obrigado pelo seu tempo. Fique segura no Bahrein e obrigada por participar desta edição de Notícias de Última Hora. Agora, por que o Irã atacaria a Jordânia? Os militares em Amman dizem que o país foi alvo de mais de 100 mísseis e drones iranianos na última semana, desde que começou aquela operação conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Todos, exceto 11 dos 119 projéteis, foram interceptados. Dizem que os ataques tinham como alvo exclusivamente alvos jordanianos, apesar do fato de o reino ter deixado claro que não seria usado como base de lançamento para ataques ao Irã. Aqui está o general jordaniano Mustafa Riyari. Ouça. Horas depois que a guerra começou, o Irã atacou países da região. Os ataques iranianos se estenderam ao território do reino Hashemita da Jordânia. Apesar de a Jordânia ter informado a todas as partes interessadas que não se tornaria um campo de batalha para ninguém e ter enfatizado que seu território não seria usado como plataforma de lançamento para ataques contra o Irã, em uma semana, o Irã atacou o reino Hashemita da Jordânia com 119 mísseis e drones, incluindo 60 mísseis e 59 drones. Para deixar claro, os 60 mísseis e 59 drones foram direcionados a alvos puramente jordanianos. Isso mostra que não eram mísseis em trânsito, como alguns pensam. Ainda no estúdio, o analista de segurança internacional Martin Himmel e nosso correspondente sênior Owen Altman. Martin, por que a Jordânia? Essa é uma excelente pergunta. Acho que o Irã está fazendo de tudo e tentando atacar qualquer um que possa ter alguma influência sobre os Estados Unidos. A Jordânia é um aliado próximo dos Estados Unidos. A Jordânia tem boas relações com os Estados Unidos. Se você atinge a Jordânia reclama com os Estados Unidos. Por que vocês estão nos envolvendo nisso? É outro país árabe, que pode pressionar os Estados Unidos para que parem com a guerra, para que eles possam viver uma vida normal. Essa é a abordagem iraniana, mas parece estar saindo pela culatra, já que Jordânia e outros países apontam o dedo para o Irã, não para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são um aliado muito confiável e eles não vão abandonar os Estados Unidos ou desafiar os Estados Unidos de uma forma extrema neste momento. Owen, o que você acha? Bom, olha, são duas coisas. Primeiro, eu concordo com o que você acabou de dizer no final, Martin, sobre os Estados Unidos, o Irã e a Jordânia. Acho que é isso que os iranianos esperam. Conseguir um resultado mais próximo do ideal. Nesse desfecho da guerra, eles podem desestimular países a manter bases dos Estados Unidos, o que beneficiaria o Irã geopoliticamente. Isso parece improvável no momento, dado o equilíbrio de poder no Irã. Mas o conflito pode ser mais longo e imprevisível. Os iranianos podem ver vantagem sobre a Jordânia e ainda mais sobre os estados do Golfo. O Irã atua em duas frentes.
O centro de gravidade, Benita, Martin, para os Estados Unidos, sua força está nas alianças, especialmente com Israel e os estados do Golfo, mantendo colaboração próxima. Os iranianos devem tentar romper isso, separando os Estados Unidos e Israel, além da opinião pública americana, ou ainda os Estados Unidos e os estados do Golfo. A questão é que os iranianos querem ver quem chega primeiro à linha de chegada. Se pararem de atacar os estados do Golfo, isso pode favorecê-los. Nos Estados Unidos, a opinião pública é influenciada pela reação negativa global ao Irã, pelos ataques e ações atribuídas a terceiros e países neutros. Ou talvez ao atingir fortemente a infraestrutura de petróleo e fechar o Estreito de Hormuz. O Irã provoca dor econômica para romper a aliança com Estados Unidos e estados do Golfo e possivelmente influenciar a opinião pública americana. Bem, eu acho que a dor econômica é o principal trunfo que o Irã tem se ele parar os ataques no Golfo. Bem, então o transporte marítimo será retomado no Estreito de Hormuz. Estamos falando de 20 a 25% das fontes de energia do mundo neste momento. O Irã tem um controle total sobre isso. Eles veem o Dow Jones e o Nasdaq caindo e os preços do petróleo subindo, pressionando diretamente Donald Trump. Então eu entendo por que a Guarda Revolucionária vai dizer: por que ajudar agora, a menos que eles tenham algum fator que os impeça de continuar atacando dessa forma? Talvez o fato de estarem usando munição demais. Eu realmente não sei. Mas fora isso, faz sentido para os interesses iranianos manter essa pressão. Eles sofrem mais pelo dano à reputação de atingir o aeroporto de Dubai ou ganham mais com o impacto econômico que podem causar? Acho que essa é a questão. Facebook. Acredito que eles lucram mais com o dano econômico. Bem, você mencionou o que está acontecendo no mar em relação à guerra. A Índia permitiu que um navio de guerra iraniano atracasse como um gesto humanitário, depois que os Estados Unidos afundaram outro navio da marinha iraniana próximo ao Sri Lanka. O Lavan atracou no porto de Kochi, no sul da Índia, no início da semana, após um pedido urgente de Teherã. Segundo relatos, no mesmo dia, um submarino dos Estados Unidos atingiu uma fragata da marinha iraniana. O presidente Donald Trump disse que destruir a marinha iraniana é um dos objetivos da guerra. Vamos ouvir o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subramanian Jaishankar, neste sábado. Confira. Eles estavam vindo para uma revista naval e então, de certa forma, foram pegos do lado errado dos acontecimentos. Então, para nós, quando esse navio quis entrar e acabou tendo dificuldades, acho que era o mais humano a se fazer. Repórter sênior Owen Altman, você participou intensamente da cobertura neste canal. Quando Narendra Modi esteve aqui em Israel, a visita dele foi pouco antes dessa operação conjunta acontecer. E, obviamente, foi uma visita muito positiva e animadora para ele e também para Israel. O que você acha do que acabamos de ouvir? Eu acho. Para a Índia, Benita, essa guerra está começando a se parecer muito com a guerra da Ucrânia. Uma guerra entre os Estados Unidos, ou nesse caso, o Ocidente, e um país não ocidental. E a Índia quer se manter neutra, quer ter boas relações com os dois lados. E a Índia vê a questão do Irã, e já vê isso há décadas, de forma diferente de como Israel vê. No nível micro, o navio da marinha iraniana participou de um exercício naval organizado pela Índia, que foi, de certa forma, anfitriã. Não permitir que o navio atracasse e deixá-lo ser atingido pelos Estados Unidos faria com que o convidado deles fosse, de certa forma, atingido, prejudicando a reputação da Índia. Mas eu acho que, novamente, no nível macro, a Índia quer ficar fora disso. A Índia quer garantir seu abastecimento de petróleo do Golfo e proteger os interesses de centenas de milhares de indianos que trabalham no Golfo. E ela vai continuar querendo manter boas relações com os Estados Unidos e, claro, com Israel, mas também boas relações com o Irã e com a parte mais ampla do eixo iraniano. Assim como na Ucrânia, o mesmo acontece nesta guerra. O que você acha, Martim? Eu acho que eu concordo com o Owen. Eu acho que a Índia está seguindo uma linha diplomática muito especial. Faz sentido aceitar esse navio. Ela busca boa relação com os Estados Unidos devido à dependência de petróleo e aos laços com a Rússia. Os Estados Unidos acabaram de dar à Índia uma espécie de aval para continuar, por enquanto, certos relacionamentos econômicos que ela tem com a Rússia. Então eu acho que isso é só mais uma tentativa deles de se manterem à parte, neutros,
para poderem lucrar com todos os lados. Só para dizer, Índia, Benita Levin é um país grande, economicamente e estrategicamente importante. Uma potência global emergente, se preferir. Eles são grandes e importantes o suficiente para conseguir o que querem aqui e vão conseguir continuar tentando agradar os dois lados. Eles parecem conseguir manter relações positivas com todos, algo que pouquíssimos países estão conseguindo fazer agora. Muito obrigada. Fique com a gente porque agora queremos falar novamente com nossa correspondente Balik Ladin. Ela fala conosco do norte de Israel com uma atualização. Balik, sabemos que essa frente tem sido muito ativa há bastante tempo nessa escalada. Qual a atualização mais recente que você pode compartilhar? Sim, as forças de defesa de Israel informaram que 2 soldados das FDI ficaram moderadamente feridos ontem, aparentemente no sul do Líbano. Eles não disseram exatamente onde isso ocorreu, mas pelo que entendemos, estamos falando aqui de um míssil guiado anti-tanque que foi disparado por operativos do Hezbollah em direção a um grupo de soldados israelenses, ferindo 2 deles. Eles estão em condição moderada. E também o Centro Médico da Galileia em Naharia acabou de postar sobre esse incidente, dizendo que isso aconteceu ontem no norte. E 2 pacientes estão hospitalizados em estado grave. É isso que o hospital está dizendo e que eles estão sendo cuidados agora na unidade de terapia intensiva. Podemos somar esses 2 soldados israelenses aos que se feriram ontem. Alguns deles estavam em estado grave, outros com ferimentos leves. E também houve outros soldados israelenses que ficaram feridos no início desta semana. O que significa que estamos vendo confrontos de fato entre combatentes do Hezbollah e soldados israelenses. Isso acontece, claro, após a decisão de Israel de expandir a chamada Zona de Amortecimento, que fica no sul do Líbano. Israel não está controlando apenas 5 pontos agora, ou 5 locais, na verdade. Estamos falando de 10. A operação terrestre se expande com mais confrontos contra militantes do Hezbollah. O Hezbollah, é claro, já deveria ter sido desarmado. Fale-nos sobre os tipos de infraestrutura e instalações terroristas que continuam sendo alvo das forças de defesa de Israel neste momento. Sim, bem, falamos também, cerca de meia hora atrás, sobre um novo aviso de evacuação para o subúrbio sul de Beirute, Dahia. Aparentemente, a Força Aérea de Israel vai atacar mais prédios naquela área. Isso por si só está causando um problema de deslocamento no Líbano, uma crise de deslocamento. O ministro das Relações Exteriores do Líbano está falando sobre 200.000 pessoas que foram deslocadas para vários campos em todo o Líbano e pedindo ajuda à comunidade internacional. Enquanto isso acontece, isso por si só está pressionando o governo libanês. O Hezbollah, é claro, não se importa com isso. Eles sabiam que isso iria acontecer, mas seguiram com a decisão deles mesmo assim. Por outro lado, estamos vendo que Israel está, ou estava, na verdade, muito preparado para isso, atacando os lançadores do Hezbollah e as sedes que pertencem às diferentes unidades do Hezbollah e até mesmo as unidades da Guarda Revolucionária no Líbano. Sabemos que eles têm grandes atividades lá e, na verdade, foram proibidos pelo governo libanês recentemente. Mas é claro, o Hezbollah, o Irã e a Guarda Revolucionária não estão ouvindo e continuam com suas operações. E Balete, explique o que isso realmente representa para a comunidade do norte. Muitas pessoas que moravam perto daquela fronteira evacuaram durante a guerra de 2 anos. Muitas já voltaram, muitas ainda não. O que tudo isso significa na última semana? O que isso representa para quem deseja retomar uma rotina nessa área da região? Sim, bem, eu diria isso, a comunidade que vive bem na fronteira e também aquelas cidades e grandes centros como Kiryat Shmona, que fica muito perto da fronteira. São o povo israelense que está mais sofrendo realmente nesta guerra, porque embora estejamos tendo sirenes aqui e ali no norte e talvez, claro, no centro, por causa dos mísseis vindos do Irã, mas o Hezbollah pode realmente lançar drones e também foguetes o dia todo contra essas comunidades, e é exatamente isso que está acontecendo. As sirenes estão tocando a cada hora naquela área, mas apesar disso estamos dizendo que a decisão de Israel é não evacuar essas pessoas. Como eu disse antes, eu estive lá, na verdade, em outubro de 2023, quando a evacuação aconteceu. Isso foi um erro estratégico e Israel não quer cometer esse erro novamente.
eles querem manter aquelas comunidades israelenses lá. E o objetivo de Israel é, claro, protegê-las. É exatamente por isso que eles querem expandir a zona de amortecimento. Assim, seria muito difícil para os operativos do Hezbollah se aproximarem daquela fronteira e lançarem aqueles foguetes e drones. Por isso, vemos que a operação parece ainda estar nos estágios iniciais. Mas certamente as FDI têm um plano para afastar o Hezbollah muito mais da fronteira. Assim, seria difícil atacarem essas comunidades. Correspondente Balik Ladin, ao vivo do norte de Israel. Obrigada. Teremos mais de Balik em breve. Claro, nas próximas horas, Martim, estamos ouvindo sobre as ameaças do Hezbollah enquanto falamos, vindas do sul do Líbano. Nós discutimos no início do programa as ameaças do Irã. Elas continuam também. Há rumores na mídia de que os Houthis estão ameaçando se envolver novamente. Você pode nos dar uma ideia da capacidade de Israel de lidar com todas essas ameaças ao mesmo tempo em todas essas frentes? Bem, há uma grande diferença, e é que os Estados Unidos estão ativamente envolvidos no que está acontecendo agora. E isso muda toda a equação. Os Houthis ficarão muito mais expostos a ataques e muito mais vulneráveis com os Estados Unidos envolvidos. Não serão só ataques de Israel, que já eliminaram parte da liderança deles, eles também enfrentarão os Estados Unidos. Quando enfrentaram os Estados Unidos antes, quiseram um acordo e fizeram um acordo. Desta vez, será diferente. Achou que Estados Unidos e Israel estão bem alinhados e os Estados Unidos não fecharão acordo sobre os Houthis sem Israel. Talvez eles estejam pensando muito antes de se envolver desta vez. Owen, o que você acha? Mesmo assim, com os Houthis, bombas não garantem um resultado desejado por Israel e Estados Unidos. Pelo que entendo, é necessário muito mais trabalho em terra para romper. O que é o centro, pelo que entendo dos especialistas, o centro de gravidade ali, ou seja, a conexão da liderança Houthi com as diferentes tribos daquela região do Iêmen. Se usássemos os sistemas de inteligência dos Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros países interessados para romper essas conexões e minar o apoio e a capacidade dos Houthis de operar, me pergunto se isso teria um resultado melhor do que atacar um grupo que parece imune a esses ataques. A possibilidade desses ataques, o potencial desses ataques de realmente atingir o seu ponto vital. Acho que o que o Irã realmente gostaria de esperar em algum momento é que, se necessário, os Houthis exponham o ponto fraco da Arábia Saudita. Não esqueçamos a longa guerra entre Arábia Saudita e Houthis. Eles têm um cessar-fogo e os sauditas não querem se envolver novamente. E talvez essa seja uma carta que o Irã tem e usa, até certo ponto, contra a Arábia Saudita. O círculo de fogo não cerca só Israel, mas grande parte do Oriente Médio, servindo como possível fator de dissuasão. E talvez uma explicação sobre por que a Arábia Saudita, em particular, não retaliou contra o Irã, considerando tudo o que o Irã fez. Mais cedo na nossa transmissão, Owen, discutimos o desejo que os israelenses têm agora de que essa guerra continue por muitas semanas e a sua opinião sobre o sentimento nos Estados Unidos neste momento. Politicamente, há muitos que não querem ver uma guerra prolongada. Em outra parte da região, nem todos apoiam a guerra tanto quanto talvez Donald Trump gostaria. Qual é a sua percepção de como isso pode mudar o desenrolar dos acontecimentos nas próximas semanas? Certo, claro. Todos nós estamos assistindo a isso de milhares de quilômetros de distância. E sempre é preciso ter humildade ao falar para os americanos sobre a situação nos Estados Unidos. Dito isso, veja, Benita, os números obviamente não são bons e nunca foram para Donald Trump. Algumas pesquisas podem mostrar que a situação dele está melhorando, mas ainda assim, a grande maioria das pesquisas mostra que a maioria dos americanos é contra. Não vemos protestos, nem movimento em massa ou essa questão. Quero dizer, isso obviamente está em destaque na cobertura da mídia, mas não vemos isso se tornando uma questão social e um tema de movimento em massa neste momento. Ao ouvir atentamente os bastidores dos debates no Congresso na semana passada, no Senado e na Câmara, sobre a resolução dos poderes de guerra, centro-direita e centro-esquerda americanos são muito semelhantes. A centro-direita diz, vamos autorizar, mas estamos preocupados, enquanto parte da centro-esquerda diz, não vamos autorizar. Reconhecemos méritos no que ocorre. Caso traga bom resultado, Benita. Se Donald Trump seguir entregando bons resultados em todos os parâmetros, inclusive o militar, claro, de olho no preço do petróleo,
Se ele apresentar um bom resultado, suspeito que ele conseguirá superar a oposição popular. Mas, novamente, se isso começar a se complicar ou se arrastar por muito tempo, obviamente haverá problemas. Em Israel, fala-se de uma ampulheta diplomática em várias guerras, quando a pressão diplomática chega a um ponto em que Israel pode prosseguir. Aqui temos uma ampulheta política dos Estados Unidos, ou ampulheta, que está com a areia descendo até que o apoio político dos Estados Unidos se desgaste. Dito isso, parece que ainda temos um longo caminho pela frente. E se Donald Trump conseguir continuar trazendo um bom resultado, essa areia simplesmente vai descer pela ampulheta, muito mais devagar. Considerações finais, 30 segundos. Bem, só sobre o que Owen disse, se você perguntar para o americano médio, ele vai abastecer o carro dele. O preço disparou, o americano médio busca financiamento. As taxas de hipoteca voltaram a subir após breve queda devido ao impacto nos preços dos títulos. Se esses dois parâmetros e a inflação continuarem piorando, Donald Trump não vai gostar do resultado da guerra. Mas, potencialmente, o maior patrocinador do terrorismo no mundo será eliminado. Vamos esperar para ver. Potencialmente, vamos esperar para ver como tudo se desenrola. Martin, Himmel, Owen, Alterman, agradeço muito a presença de vocês no estúdio. Encerramos esta edição da nossa cobertura de notícias de última hora. Acompanhe-nos nas redes sociais para saber mais sobre essas notícias. E confira nossa programação ao vivo em inglês desta semana, trazendo para você a cobertura atualizada da guerra. Começamos nossa transmissão às 16 horas, horário de Israel, depois continuamos às 18h e novamente às 20h. Isso equivale às 13h no horário do leste dos Estados Unidos, com um especial de 2 horas às 22 horas. Horário de Israel, isso é às 15 horas. Horário do leste dos Estados Unidos, então junte-se a nós. Eu sou Benita Levine, em Tel Aviv, de volta às 22 horas no horário de Israel, que é às 15 horas no horário do leste dos Estados Unidos. Então não se esqueça de nos acompanhar na cobertura especial da I24 News. Obrigada por assistir, não saia daí!